Mateus 5,37. O primeiro que abrir pode ler. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é de procedência maligna. Vamos falar todo mundo junto? A vossa palavra seja sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Fecha a sua Bíblia. Olha para mim aqui. Aprender a lidar com o não é uma coisa que, normalmente, a maioria das pessoas tem uma grande dificuldade. Algumas têm dificuldade de dizer não. Outras pessoas têm dificuldade de ouvir o não. Mas nós precisamos aprender a lidar com o não, ou aprender a dizer não. O que eu quero falar hoje aqui é exatamente isso. Aprenda a dizer não. Aprenda a falar não. Aprender a dizer não para o quê? Para quem? É exatamente isso que eu quero trabalhar aqui nessa noite. Aprenda a dizer não. E a primeira coisa que eu quero dizer para você hoje, você precisa aprender a dizer não para a procrastinação. Diga comigo, procrastinação. A procrastinação é aquela velha conversa de sempre. Amanhã eu faço, depois eu faço. A esposa diz para o marido, a lâmpada queimou, eu vou trocar, depois eu troco. A esposa diz, embora meu amigo, vai, troca essa lâmpada, mas está apressada. Que agonia é essa? Eu vou trocar no meu tempo. Sabe o que é isso? Procrastinação. Ou seja, uma pessoa procrastinadora é aquela pessoa que sabe o que tem que fazer, sabe que tem que fazer, porém não faz. Amanhã eu faço, depois eu faço, amanhã eu faço e não faz nunca. Fica empurrando com a barriga. Isso é procrastinação. E muitas das vezes nós ficamos bloqueando a nossa vida exatamente por causa dessa maldita procrastinação. Qual é o oposto da procrastinação? Proatividade. Precisamos ser pessoas proativas. É para fazer? Então não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Porque se você começar a procrastinar na sua vida, você vai chegar a um ponto que você vai paralisar em todas as áreas da sua vida. Tem homens que são ativos e proativos lá fora, mas na casa dele, ele é um procrastinador. Trabalha bem lá fora, acorda cedo, faz serviço para todo mundo, mas a casa dele está desamparada por causa da procrastinação. E isso é uma realidade na vida de muitos homens. Você precisa vencer a procrastinação. Porque se você não vencer, ela vai aprisionar você. E toda pessoa procrastinadora, pode observar, ela não consegue fechar ciclos na vida. Não fecha. Toda pessoa procrastinadora, ela não fecha ciclo na vida dela. Por quê? Porque tudo que ela começa, ela não termina. Porque aquilo que ela quer fazer, a vontade é grande, a intenção e a boa vontade é grande. Mas boa vontade não resolve. Você precisa fazer a coisa acontecer. E se você não tiver, e não for, e não determinar, eu vou vencer a procrastinação, ela vai neutralizar você. E eu garanto para você, em todas as áreas da sua vida, ela vai te bloquear. Ela vai detonar com você. Nós precisamos vencer essa maldita da procrastinação. Se você não fizer isso, você vai ser vencido por ela. A segunda coisa para a qual eu e você precisamos dizer não, para pessoas invejosas. Eu atendi uma moça e aí ela falou para mim o seguinte: será que essa minha irmã tem ciúme de mim? É invejosa? E eu comecei a conversar com ela sobre esse assunto. Aí ela disse que a irmã dela chegou na casa dela e ela tem aquela planta rosa do deserto. Ali é resistente. O nome já diz, deserto, rosa deserto. A irmã dela chegou, pegou na planta e disse, nossa maninha, que planta bonita. 2 dias depois secou todas as folhas.
Pessoas invejosas. A pessoa invejosa é aquele tipo de pessoa que ela quer o que você tem. Tem gente que tem muito mais do que você tem, mas não tem o que tu tem. A pessoa invejosa, ela não quer ter mais do que você tem, ela quer ter exatamente o que você tem. Tem pessoas que têm dinheiro, são pessoas bem-sucedidas financeiramente, mas não tem paz. Não tem um casamento que você tem, não tem uma vida que você tem. Você precisa tomar cuidado. Por quê? Porque pessoas invejosas, elas são pontos de contato malignos na tua vida e na tua casa. Pega uma pessoa invejosa e deixa ela estar entrando dentro da tua casa. Começa a quebrar as coisas na tua casa. Começa a dar errado os teus projetos. Conte o seu segredo ou os seus projetos para uma pessoa invejosa. Pode observar, vai começar a dar tudo errado que você está planejando. Porque a inveja, ela não é um sentimento. A inveja é um espírito maligno que atua na vida das pessoas. Então, quando uma pessoa invejosa tem acesso à sua vida, tem acesso à sua casa, espírito maligno que acompanha aquela pessoa invejosa também vai ter acesso à tua casa e à tua vida. Então aprenda a dizer não. Para quem? Pessoas invejosas. Ah, como que eu vou identificar uma pessoa invejosa? Acabei de dar um exemplo agorinha. Aí você tem uma pessoa que faz parte do teu ciclo de amizade e tudo ela quer saber da tua vida. Aí você comprou um relógio. Ela quer saber onde que você comprou. Aí ela vai e compra o mesmo relógio. Saiba, é uma pessoa invejosa. Você compra uma roupa, ela vai lá e compra a mesma roupa que você comprou. Sinal de uma pessoa invejosa. O que você precisa fazer com essa pessoa? Retirar ela do teu ciclo de amizade. Tira. Porque se você não fizer isso, sabe o que vai acontecer? As coisas vão começar a dar errado na tua vida. Porque ela está entrando dentro da tua casa e vai detonar, vai bloquear, porque não é apenas ela, é espírito maligno que acompanha essa pessoa. Então toma muito cuidado com pessoas invejosas. Ah, mas é amigo meu de muitos anos. Isso é uma pessoa que me acompanha desde a minha infância. Pois é, mas está na hora de você pegar essa pessoa, mesmo que ela esteja acompanhando desde a infância, mesmo que ela seja membro da família, corta a tua ligação com pessoas invejosas. Porque se você não fizer isso, teus projetos vão dar errado. Sonhos que você conta para ela vai dar errado. Tem gente invejosa que você fala um projeto para ela, ela vai lá e rouba o teu projeto e ela faz primeiro do que você. Aprenda a ficar calado, aprenda a identificar quem são pessoas invejosas. Quando você vê alguém perguntando demais sobre a tua vida, é espírito de inveja. Quando você vê pessoas chegar na tua casa e querer saber de tudo que está dentro da tua casa, nossa, que geladeira bonita, hein? Tá ganhando dinheiro, hein? É invejosa. Nossa, comprou um carro novo, hein? Tá podendo, hein? É invejosa, tira da tua vida. Porque esse espírito maligno, ele atua na vida da pessoa. E se ela faz parte da tua vida, o espírito que atua na vida dela vai atuar na tua vida também. Não para dominar você, mas para destruir sonhos e projetos que você tem. Não traga pessoas invejosas para a tua vida. Se essa pessoa invejosa está frequentando a tua casa, corta. Começa a dar desculpa para ela, já que você não tem coragem de ser sincero. Mas não dê ouvidos. Não pare para ter amizade. Cuidado. A segunda coisa que você tem que aprender a dizer não é para pessoas invejosas. Em terceiro lugar, aprenda a dizer não para quem? Para quem você não consegue influenciar. Ei, cuidado.
Se você não consegue influenciar alguém para o bem, provavelmente essa pessoa vai te influenciar para o mal. Principalmente pessoas jovens. E ela começa a ser influenciada por outras pessoas. Agora, escute uma coisa aqui. Existe uma diferença entre influenciar e manipular. Se você anda com pessoas que influenciam você para crescer, para ser águia, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, para poder ler a Bíblia e orar, você está com uma pessoa que tem uma boa influência. Agora me responde uma coisa. As pessoas que influenciam você, elas influenciam você para o bem ou para o mal? Essas pessoas trazem sobre a sua vida que tipo de influência? É uma pessoa que eu quero ganhar para Jesus. É uma pessoa que eu quero evangelizar para ele se converter. Perfeito, tá ótimo. A minha pergunta é, você está conseguindo influenciar essa pessoa? Ou é ela que está influenciando você? Não, eu vou começar a andar com fulano porque eu quero pregar para ele. Aí tu começa a andar no boteco com ele, nos bares com ele, nas baladas que ele convida você, ele faz um churrasco cheio de cachaça na casa dele, convida você, e você diz que vai lá para evangelizar essa pessoa. Quem está influenciando quem? Eu preciso aprender a dizer não para pessoas que estão me influenciando e eu não tenho domínio de influenciar essa pessoa. Aqui na igreja nós já sofremos muito e tivemos que combater fortemente o espírito de Jezabel, que é um espírito maligno que toma de conta de pessoas, principalmente mulheres, e que tem o poder de persuadir, de manipular, influenciando para o erro. Então aprenda a dizer não para pessoas que você não consegue influenciar. Você tem convívio com uma pessoa que só ela influencia você? E você não consegue influenciar essa pessoa? Vou dar um exemplo prático. Você tem uma pessoa que você tem amizade com ela, porém, tudo que ela te convida, tu vai. Mas no dia que tu convida ela, ela não vai. Então tu tem que parar de andar com essa pessoa. Por quê? Porque você não está tendo o poder de influenciar essa pessoa. Rapaz, vai lá em casa, amor, só tem um churrasquinho, não precisa tu beber não, sei que tu é crente. Então faz o seguinte, vai lá em casa, tem refrigerante também, bora. Aí tu tá no meio de toda aquela orgia de cachaça. Mas no dia que tu convida ela para vir para a igreja, ela não vem. Então sai fora. Ué, como é que você vai pegar amizade com uma pessoa que só ela consegue influenciar você e você nunca vai conseguir influenciar essa pessoa? Tá errado. Eu preciso andar com alguém que me influencia para o bem. Agora, se eu quero influenciar uma pessoa para o evangelho, trazer ela para Jesus, mas eu não estou conseguindo, é só ela que me leva para a balada, é só ela que me leva para os eventos e movimentos dela, está errado. Aprenda a dizer não para pessoas que você não consegue influenciar. Em quarto lugar, eu preciso aprender a dizer não para quem? Para quem fala mal dos outros. E isso daqui é muito sério. Sabe por quê? Quem fala mal de alguém para você, fala mal de você para alguém. A mesma pessoa que traz o fuxico para você, sobre a vida de alguém, ela leva o fuxico da tua vida para outra pessoa. Ela chega para conversar com você, fala mal de outra pessoa para você, e sabe o que ela diz? Para outra pessoa que ela falou mal? Rapaz, eu estava falando com fulano e ele concordou comigo. Tu não falou nada, tu só ouviu. Mas ele vai dizer, inclusive eu conversei esse assunto com fulano. Aí a pessoa vai te perguntar, rapaz, que conversa é essa? Tu anda conversando sobre mim com fulano? Não, ele falou para mim, eu não falei nada. Escute, diga não para quem fala mal dos outros. Se você não fala nada, você é conivente. Não, fulano chegou aqui na minha casa, acabou com a raça de fulano, mas eu não falei nada não, fiquei calado. Então tu concordou, tu foi conivente. Tu tem que dizer para aquela pessoa o seguinte, ó, não quero saber desse assunto não. Tu quer falar mal dessa pessoa, fala para outra pessoa, não quero saber disso não.
Outra coisa. Quando alguém começa a falar mal de outra pessoa para você, de tanto você ouvir, você vai terminar criando raiva da pessoa que ela está falando. E sem você saber nem do assunto. Sem conhecer a pessoa. Daqui a pouco, ela está zangada com a pessoa e tu também vai estar zangado com ela. Olha um ditado à toa. Onde há fumaça, há fogo. Na floresta é. Na vida de pessoas nem sempre é assim. Se uma pessoa traz conversa falando mal de outra pessoa para você e você não corta, você também não é uma pessoa de confiança. Se a pessoa fica à vontade para falar mal de alguém para você, olha, me desculpe, mas você está no mesmo nível dessa pessoa. Como é que eu deixo alguém à vontade na minha casa ou alugar os meus ouvidos para essa pessoa, emprestar os meus ouvidos para essa pessoa, fala mal de alguém? Se alguém está à vontade falando mal dos outros para mim, e eu sei que ela está falando mal, eu estou me igualando no mesmo nível daquela pessoa. Aprenda a cortar esse tipo de gente que fala mal dos outros. Começa a dizer para essa pessoa, olha, não quero saber disso não, você vai cuidar da sua vida, eu vou cuidar da minha. E se a pessoa de quem ele estiver falando for verdade? Pode até ser verdade, mas é da tua conta? Hã? Pode até ser verdade, mas é da tua conta? A vida dele pertence a você? Tu não está dando conta de cuidar nem da tua vida. Aí tu vai cuidar da vida dos outros? Então aprenda a dizer não para quem fala mal. Para quem fala mal dos outros. Diga não. Ou então, se ela chega falando mal de alguém, você fala o seguinte: vamos orar por essa pessoa? Vamos começar a orar? E a pessoa vai fazer o quê? Vai parar de falar mal. Irmãos, preste bem atenção. Nós temos que ter um caráter de Cristo a ponto de quem quer falar mal dos outros, quando chegar na tua presença, ele vai dizer assim: corta o assunto. Ou seja, aquela pessoa vai saber que você não gosta desse tipo de conversa. Aí você não aprende a dizer não, aí você é fermentado pela conversa dela. Muito cuidado com essa situação. Em quinto lugar, aprenda a dizer não para o quê? Para os ciclos quebrados. O que é um ciclo quebrado? É algo que eu comecei, prometi que ia fazer e não fiz. Fiz o compromisso de fazer e não fiz. Um ciclo quebrado é quando Deus também me coloca na prova e eu sou reprovado naquela prova que Ele me colocou. É um ciclo quebrado. Ou seja, Deus coloca eu e você numa prova. E se você não for aprovado naquela prova, sabe o que vai acontecer? Amanhã ou depois, ela vai voltar na sua vida. Toda prova que você não é aprovado, você vive ela novamente. E aí, quantas pessoas não vivem a mesma prova a vida toda? Sabe o que é isso? Ciclos quebrados. Não consegue fechar ciclos. Quando você começar a fazer algo, faça. Quando você tiver um projeto, conclua aquele projeto. Para de começar as coisas e não ir até o final. Outra ideia que eu vou dar para ti aqui. Olha para mim aqui. Quando você fizer algum compromisso, faça compromisso com você mesmo. Eu me comprometo a partir de hoje, comigo mesmo, de ler 3 capítulos da Bíblia todos os dias. Agora imagina você fazer esse compromisso com Deus. Aí muda de figura. Porque aí você está fazendo uma aliança, dizendo para Deus: eu me comprometo diante de Deus, que todos os dias eu vou ler 3 capítulos da Bíblia. Aí tu não lê, tu está quebrando uma aliança com Deus. Aí o negócio fica pior.
Aprenda a fechar os ciclos que estão abertos na tua vida. Por quê? Quando eu fecho um ciclo, eu vou começar a viver outro ciclo. Ah, eu tenho problemas emocionais e nunca consegui vencer. Então você não vai mudar de fase. Eu tenho problema de administração financeira. Tu nunca vai prosperar financeiramente, porque tu não fecha o ciclo. Isso é coisa muito séria. Nós precisamos aprender a fazer o seguinte: começou, termina. Porque nós temos a mania de começar as coisas e largar para trás. Ah, depois eu faço, depois eu volto. Pode observar, pessoas que não conseguem fechar ciclos na vida dela, são pessoas que estão travadas na vida dela. Não rompe. Sabe o que Davi fez com Golias? Ele derrubou e matou. Diga comigo, ele derrubou e matou. Davi derrubou Golias com uma pedra, mas ele pegou a espada do próprio Davi e cortou a cabeça dele. Fechou um ciclo em relação a Golias. Um gigante estava morto. O problema é que nós vivemos muitas vezes só derrubando gigantes, mas nunca vencemos aquele gigante. Sabe? Aquele pecado que você vence por um tempo, depois volta a cometer o mesmo pecado. Uma pornografia que você vence por um período e volta a olhar a pornografia. A masturbação que você vence por um tempo e depois volta à masturbação. Você não consegue fechar ciclo. Derruba o gigante, mas não mata ele. Se Davi tivesse apenas derrubado Golias, mais cedo ou mais tarde Golias iria se levantar. É a nossa vida hoje. Se nós ficarmos vencendo por temporada determinado pecado na nossa vida, nós nunca seremos vencedores sobre aquele pecado. Feche ciclos na sua vida. Senão você não rompe nunca. Em sexto lugar, temos que dizer não para o quê? Para quem não acredita nos nossos sonhos. Tem gente que não acredita nos teus sonhos e você anda contando os teus sonhos para aquela pessoa. Tem pessoas que não acreditam em você e você acredita naquela pessoa. Ei, quem não acredita em você, você não pode andar com esse tipo de pessoa, não. Como é que eu vou andar com alguém que não acredita nos meus sonhos? Sonhador se une com sonhador. Quem tem fé se une com quem tem fé. Se você que crê anda com um incrédulo, você vai se tornar um incrédulo. Porque a Bíblia diz que as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes. São as más conversas que vai corromper os bons costumes. E você, sabe guardar os seus sonhos? Você sabe guardar os seus segredos? Uma vez eu ouvi de alguém falar para mim assim: o segredo do sucesso é o segredo. Eu falei, é verdade. A partir do momento que eu falo o meu segredo para alguém, ele não é mais segredo. Segredo só é segredo se eu não falar nada para ninguém. Porque a partir do momento que eu falo para alguém que eu confio. Mas a pessoa que eu falei que eu confio, tem alguém que ele também confia. E assim vai. Quem não acredita em você, presta atenção nisso aqui. Se você anda com quem não acredita nos seus sonhos, são pessoas que vão frustrar os seus sonhos. Sabe por quê? Porque se ele não acredita nos teus sonhos e você conta os seus sonhos para ele,
Eles vão desmotivar você com palavras. Engraçado, né, irmãos? Nós temos uma dificuldade de dar ouvido para a verdade e temos uma facilidade de dar ouvido para a mentira. Temos facilidade de ouvir mais o diabo do que Deus. Quando alguém fala para você que você é capaz, que você consegue, que você é homem e mulher de Deus, parece que não surte tanto efeito quanto uma pessoa acabar com você. Dizer, nossa, eu achei você uma pessoa totalmente incompetente. Não gostei da tua atitude. Parece que as palavras negativas, elas causam mais impacto na minha vida, na nossa vida, do que as palavras positivas. Aí você anda com pessoas que não acreditam nos seus sonhos. Sabe o que vai acontecer? Todas as vezes que você abrir a boca, ela vai dizer, não vai dar certo não. Rapaz, tem certeza? É igual aquela história do amigo da onça. 2 amigos caçando, falou assim, e aí? Se aparecer uma onça aqui, eu dou um tiro nela. E se não tiver bala, eu mato ela com a espingarda. Se não tiver espingarda, eu mato ela com um pedaço de pau. Se não tiver o pau, peraí. Tu é amigo meu ou é amigo da onça? Então, pessoas que não acreditam nos seus sonhos, quando você conta o seu sonho para ela, ela vai colocar um monte de obstáculo. Obstáculo, muitas das vezes, que Deus já falou que retirou da tua vida. Então, diga não para pessoas que não acreditam nos seus sonhos. Nós temos a necessidade, infelizmente, é uma necessidade de validação, de falar para as pessoas sobre a nossa vida. É bom você compartilhar o teu sucesso, mas saiba para quem você vai compartilhar. A Bíblia diz que tem amigos que são mais chegados do que o irmão. Para essa pessoa, você pode contar teu sonho. Quer saber de uma pessoa, se ela acredita nos seus sonhos ou não? Conte algo de sucesso, mesmo que não tenha acontecido, e vê se ela vai se alegrar ou vai ficar triste. Se ela ficar triste, ela não acredita em você e nem nos seus sonhos. Então, aprenda a dizer não para esse tipo de pessoas. Aprender a dizer não para o quê? Para quem não contribui com o seu crescimento. Tem gente que você anda com ele que só diminui a sua vida, só subtrai, não some nada. É você andar com pra nada. Sabe? É você andar com pessoas inúteis, que não tem perspectiva de vida e você tem. Não tem sonhos e projetos e você tem. O que tu quer andar com gente que não anda no mesmo nível que o seu? Se alguém não contribuir para o teu crescimento, ela não pode andar com você. Tá, mas você pode falar para mim o seguinte, mas eu ando com pessoas que não somam na minha vida, mas eu consigo contribuir e somar na vida dela. Então ela também está somando e contribuindo na tua. Porque a partir do momento que alguém que está do meu lado não tem capacidade para somar na minha vida, mas para me ouvir e querer o meu conhecimento na vida dele, ele está contribuindo também na minha vida. Como? Quando eu ensino, eu estou também aprendendo. Quando eu estou falando do que eu conheço para alguém, eu estou deixando um legado na vida daquela pessoa. Deus chamou você para construir, Deus chamou você para somar na vida de pessoas que precisam de você. Agora pensa comigo, a pessoa não tem o que somar na tua vida, mas tu tem o que somar na vida dela, só que tu fala e ela rejeita, tu fala e ela não quer, tu fala e ela não cumpre. Então diga não para essa pessoa. Águia anda com águia, galinha anda com galinha, pato anda com pato, e galinha que acompanha pato morre afogada. Você já é uma águia madura, adulta, e Deus vai colocar filhote de águia ao teu lado. Deus nunca comparou o crente com galinha. Ele compara o crente com águia. E voarão às alturas como águia e não se cansarão.
Deus compara o crente como águia, não é como galinha. Está somando na tua vida? Maravilha. Tu está somando na vida dela e está tendo resultado? Maravilha também. Mas se não há crescimento, nem contribuição, nem na tua vida e nem na vida dela, tira essa pessoa. O problema é que nós queremos carregar um monte de gente do nosso lado. Sabe o que é isso? Carência, necessidade de validação. Queremos fazer, queremos crescer, mas muitas vezes queremos compartilhar com todo mundo. Queremos que as pessoas vejam o nosso crescimento, queremos que as pessoas vejam que nós estamos conquistando, ganhando, crescendo. Cuidado. Quem não soma, subtrai. Diga comigo, quem não soma na minha vida, ele subtrai. Não existe pessoas neutras na sua vida. Não existe. Ou ela soma contigo, ou ela diminui da tua vida. Ou ela contribui na tua vida, ou ela atribula a tua vida. Então aprenda a dizer não para quem não contribui na tua vida. E eu quero encerrar fazendo esse fechamento aqui, dizendo para você o seguinte: se você tem dificuldade de dizer não, chega diante de Deus, fala: Senhor, me ajuda a falar não. Quantas pessoas que eu atendo, quantas pessoas que eu trato. Eu tratei uma pessoa um dia desse, e ela falou para mim o seguinte: a minha vida financeira começou a ter problemas, eu comecei a quebrar, porque os meus parentes, sabendo que eu ganho mais, todo final de semana queria churrasco, me convidava, queria que eu fosse. E se eu não fosse, dizia: porque está se achando, porque não quer se misturar, porque está excluindo todos os parentes, a família. Mas são pessoas que são sanguessuga, não contribuem nada. Ela dizia: olha, eu não ia fazer um churrasco, com a família toda dava R$1.000, os parentes todos entravam com 200, eu tinha que entrar com 800, mais ou menos esse nível assim. Não está somando na tua vida não? Cai fora, manda vazar. Quando você fizer isso, vão dizer: sabe o quê? Que tu é orgulhoso, soberbo, metido a rico, que não quer saber dos pobres. Não tem nada a ver. Você tem que aprender a dizer não. Amém? Se coloque de pé, vamos fazer uma oração para nós agradecermos ao Senhor por essa palavra.